quando Pedro me convida e fala assim, Cleudes, a gente precisa pensar no silêncio dos mortos. E aí eu comecei a refletir a partir de um texto do Theodor Adorno que fala em elaborar o passado. Para elaborar esse passado, a gente precisa levar em consideração as condições objetivas e as condições subjetivas, as sociais objetivas e as psíquicas, as subjetivas, que marcam a sociedade capitalista contemporânea, a moderna e até agora. Então, a gente precisa também colocar na pauta da discussão ou na pauta da reflexão o indivíduo, a sociedade e as lacunas que essa sociedade, na formação desse indivíduo, deixam para a gente. E a gente precisa pensar em termos de um ressentimento que vem marcando a sociedade desde o seu princípio, uma violência que é intrínseca a uma irresponsabilização ou a responsabilização que deveria recair sobre os nossos ombros, e mais o silêncio, para poder a gente pensar tudo que tem acontecido no mundo. E aí eu queria colocar como marco histórico a própria condição da existência da Segunda Guerra Mundial e daqueles aparatos racionais constituídos para a mortalidade em série, com produção científica, com otimização desses aparatos a partir dessa racionalidade tecnológica, mas que também era científica. O engenheiro que pensou os trilhos e o trem para otimizar a morte em Auschwitz o fez dentro da ciência. O cientista que pensou a bomba atômica o fez dentro da ciência. Então, a gente tem que pensar Auschwitz e tudo que de nefasto aconteceu como barbárie. Foi uma violência física explícita, mas também foi uma violência simbólica que marcou e marca a nossa sociedade até hoje. Para poder a gente pensar tudo isso, a gente tem que colocar na pauta um pensamento que seja considerado e considerador de uma perspectiva que é científica, que é filosófica, que é sociológica, que é da ciência política, que é da história, para a gente reconstruir esse objeto. E aí a gente vai encaminhar tudo isso para poder pensar a educação. Na medida em que a gente tem uma certa inconsciência, porque a consciência, ela deveria, nesse momento, de um pensamento que fosse mais reflexivo sobre a exigência que nós temos agora da preservação da vida, que o professor Pedro colocou com tanta maestria e que eu pude acompanhar por pinceladas. E essa exigência não foi feita por mim, ela foi feita pelo Adorno, lá no Educação Após Auschwitz, que é um ensaio que ele tem num livro chamado Educação e Emancipação. Ele reitera lá dessa necessidade de a gente não justificar no elaborar o passado a partir do número de mortos, tudo que de nefasto aquela sociedade deixou para a gente. E eu queria reiterar aqui, né, para que nós não... Meu telefone cai, porque eu esqueço, gente. Para que nós não justificássemos esses fatos a partir da enumeração das vítimas. Por quê? Nós temos omissão... Nós temos omissão de políticas públicas, no sentido de não ofertar uma horizontalização de acesso à saúde quando falta respiradores, né? Faltou tecnologia no Brasil, mas também ao longo do tempo faltou vontade de investimento público, interesse de investimento público
para que essas condições elas não chegassem de maneira tão nefasta para a gente aqui e agora. Então, para mim, essa não horizontalização de política pública de atendimento para essa população, ela é barbárie. E ela reproduz Auschwitz, para mim. Naquele momento, subsumiu e agora, para mim, perpetua subsumindo o outro. A pandemia, ela é mundial. E a SARS-CoV-2, ela atualiza e tem atualizado cotidianamente os dados estatísticos sobre as vítimas. E, de novo, né, enumerar tais vítimas, para mim, é barbárie. Mas eu preciso pensar no duplo silêncio que marca essa barbárie. Porque a gente tem cidadãos que têm certidão de óbitos e nessas certidões não se tem um diagnóstico preciso da causa-mortes. E aí, a minha interpretação é de que há um gargalo nessa mensuração, porque nós temos perdas que são humanas. Mas o anúncio desses desaparecidos, eles não têm uma causa clara. Nós temos um diagnóstico, né, que só é confirmado após a emissão do atestado de óbito, e esse diagnóstico é tardio porque a nossa ciência, o nosso poder público, ele deixou a lacuna da necessidade prevalecer sobre os interesses econômicos. Assim, o número de vítimas aumenta. Aumenta e nunca nessa história desse país os problemas cardíacos mataram tanto. Os pulmonares, os AVCs. Por quê? Por isso, o silêncio dos mortos me instiga a pensá-lo. A regressão vai se dar, no meu entendimento, nesse contexto. Por quê? É preciso que nós compreendamos esse silêncio do não atestado da causa mortes a partir dos laudos assinados por médicos, a partir do exame feito. Mas também, na contraface, a gente ouve, né, as explicações que são sombrias numa perspectiva economicista e que vai fazer a defesa do CNPJ em detrimento do CPF. Que, para além do número de cadastro de pessoa física, tem uma vida. E, de novo, tal qual em Auschwitz, em Treblinka, em Dachau, o silêncio dos mortos ocorreu e ocorre pela não identificação que nós, população, possamos ter com essas vítimas, pela nossa indiferença. De mim para com o outro que morre, não é eu mesma, não é ninguém da minha família, nem sinto, eu quero abrir a minha porta, a economia tem que girar. Para a dor, lá ainda em Educação após Auschwitz, essa indiferença foi a condição mais importante. E aqui no Brasil, eu vejo isso se repetindo. Eu tenho constatado isso. E aí a gente precisa pensar um pouco dessa sociedade, da nossa cultura, a cultura ocidental. Porque o instinto e a agressão faz parte, a agressividade fazem parte da nossa existência. Essa necessidade de nós nos sobrepormos sobre o outro, a busca do lucro, a produção da mais-valia, é preciso trabalhar a qualquer preço, é preciso abrir a porta, é preciso contar la plata, essa acumulação da riqueza. E aí eu vejo um entrelaçamento do capital financeiro e o sistema de oligopólio em todos os sentidos e em todas as diferentes cadeias produtivas. Esses gigantes financeiros, eles vão dotando de mais poder político e vão instrumentalizando cada vez mais
o uso e o controle do poder estatal a partir da sua própria vontade. Usam parcela da mídia, usam de fake news e vão silenciando tudo e todos. A legislação nacional foi e vem sendo erodida. Esses desenhos todos de busca de poder é inerente à nossa condição humana. Só que ele vai explicitar a regressão. E aí, para os autores frankfurtianos, o Adorno e o Horkheimer, é preciso buscar a contribuição freudiana nesse sentido para compreender essa regressão. E a gente volta, né, nessa pressão efetuada pela civilização sobre a nossa libido. E a gente precisa também pensar que essa pressão, ela nos leva a adoecer e nos leva a desesperar. O que a gente tem, e aí eu preciso voltar meio que rapidamente, é pensar com Adorno e com Horkheimer aquilo que eles colocaram, e aí eu peço licença para poder ler só esse pequeno tópico, que na verdade é um período, abram aspas, porque a humanidade, em vez de entrar em um estado verdadeiramente humano, está fundando numa nova espécie de barbárie. Fecha aspas. Essa violência, ela é perpetuada por nós contra o outro, pelo humano contra o outro, contra a natureza. E aí a gente tem uma exigência intrínseca a nós, que é a exigência de dominar. Essa dominação, ela também é simbólica, porque quando eu me silencio em relação, e eu já falei, a erosão dos direitos, eu também estou permitindo uma flexibilização da minha consciência. Porque é o outro que está ditando o que é melhor para mim. E aí eu refleti um pouco sobre os grupos nas ruas gritando palavras de ordem a favor do capital. As pessoas não usavam máscaras, eu coloquei assim bonitão, equipamentos de proteção respiratória. E isso é violência. É uma violência física, né? Porque a infecção, ela é viral, ela destrói o nosso corpo, e quando destrói o nosso corpo pela vontade do outro, pelo descuido do outro, pela omissão do outro e pela minha inconsciência de participar do processo, isso é barbárie. Essa violência, ela pode entrelaçar também ao simbólico. E aí vai envolver, né, também a constituição dessa subjetividade, que vão dizer a respeito da nossa dinâmica psíquica. Para poder pensar essa nossa subjetividade, a gente volta à teoria crítica e à perspectiva freudiana do construto da civilização ou da cultura, porque o Freud não faz essa diferenciação. E aí, no construto civilizatório ou cultural, a minha libido, ou o princípio do prazer, ele precisa ser recalcado para que eu conviva com você numa relação regulada pelo princípio da realidade. O meu prazer, ele tem limite na medida em que, para conviver com você, o seu também tem que ser limitado. E a cultura se impõe sobre nós. E a cultura é violenta. E essa libido recalcada, ou esse princípio do prazer recalcado, ele vem à tona. E quando eu fui pensar essas questões todas, eu também pensei que essa dominação, ela além de ser histórica, ela é essencial. Porque ela se desdobra em mim, porque para poder eu me tornar um ser civilizado e conviver em sociedade, eu vou ter que reprimir ou recalcar esses meus instintos libidinais de busca de prazer. E quando eu faço isso, eu faço
em nome de um processo de inculcação daquilo que a sociedade exige do indivíduo, que é uma tolerável convivência. Essa condição subjetiva, ela alcança as condições objetivas, as condições sociais, no meu entendimento. Por quê? E aí a teoria frankfurtiana vai de novo com Adorno, Horkheimer, o Marcuse e o próprio Benjamin a Marx. Porque para o Marx o que a gente tem é que o homem, para se humanizar, está lá na ideologia alemã. O homem, para se humanizar, ele o faz mediado pelo trabalho. Eu tenho necessidades, para satisfazer essas minhas necessidades, eu preciso trabalhar. E quando eu satisfaço essa minha primeira necessidade, eu crio outras necessidades, e que agora são simbólicas. E para o Marx, essa é o primeiro ato da história. Assim, a história para o Marx, a história do homem, é a da produção da sua vida. Essa vida ela vem condicionada por uma organização corpórea, mas também por um agrupamento. O homem não se faz sozinho. E aí eu volto lá no Freud para a gente poder pensar que para o Freud essa constituição do humano é a luta da razão contra a não razão. E aí o Adorno bebe nas duas fontes para poder dizer para mim, é a repressão do animal que está contida em si a favor e orientado pela razão a favor da civilização. E aí a gente tem que pensar um pouco, né? E a gente pode fazê-lo na perspectiva adorniana, no sentido de pensar como é que essa razão levou esse homem à desrazão. Porque a razão vem para poder mostrar o caminho desse homem no processo histórico, e nessa caminhada do processo histórico, esse homem nega as explicações do mundo dadas pelo teocentrismo e se coloca no centro dessas explicações. E alcança técnicas e tecnologia e conhecimento sistematizado, mas que volta à irrazão pela indiferença em relação ao outro, que é diferente. E que nesse momento a gente precisa pensar de novo, né? Nesse silêncio desses mortos. Sim, para compreender tudo isso, essa desumanização, a gente tem que compreender a frieza que marca a nossa existência frente à dor daqueles que perderam os familiares, e que o Pedro ponderava agora há pouco. Às vezes 2, 3 pessoas da mesma família. Frente à miséria, quando a gente desce aí a Avenida Universitária, aquele tanto de jovens ainda, né? Pedindo comida, esperando, não tem nem água para lavar a mão, não tem nada. Porque na sociedade do ter, o ser foi deixado de lado. E a morte, né? O Equador, com aquele tanto de caixões empilhados, Manaus, está aqui, está aí em Goiânia, está aqui em Nerópolis, e as famílias começam a agir com preconceito, esconder que a morte foi causada pelo vírus. E aí a gente tem que pensar em como a pandemia tem afetado a vida de todos nós. E a gente precisa, nesse momento em que o silêncio sobre essas perdas, em que a busca do lucro, da retomada do crescimento do capital, ela vai chegando mais perto de nós, porque ontem a gente teve um movimento de paralisação na porta da prefeitura, com uma psicóloga divulgando e dando o nome que precisávamos manifestar a favor da vida e não deixar que o prefeito fosse pressionado daquele tanto. E aí eu fiquei pensando não separar teoria e prática. A teoria vai refletir sobre o nosso fazer, sobre o nosso lugar e o lugar que eu quero e o fazer desse outro. Eu não posso querer para o outro o que eu não quero para mim. Eu não posso pensar no meu lugar como um lugar melhor de fala e deixar o outro que não tem fala e que está morrendo silenciosamente, desaparecido por AVC, por infarto, como se fosse
doenças que assolassem o Brasil. Não é bem assim. E a prática para a gente poder exercitar a alteridade. O que é? Eu vou cuidar de mim. Eu vou me poupar, mas eu também preciso cuidar do outro. E esse exercício é um exercício cotidiano. É um colocar-se no lugar do outro. E que ao longo do tempo a gente vem trabalhando com os nossos alunos, o Pedro também, porque nós tivemos a menção disso essa semana, Pedro, por alguns alunos que fizeram um vídeo para o curso de Direito, desse nosso exercício de despertar a humanidade. É nossa condição. E eu preciso terminar esse texto com uma frase que vai ficar emblemática. E daí, eu sou só humana. Por isso, eu não posso silenciar. Por isso, eu não vou me calar. Eu não vou enumerar. Mas eu não vou aceitar indiferentemente a dor e a morte, como eu tenho visto. Obrigada. Obrigado, Cleudes. Ótimo. Muito bom, gente. Muito obrigado, professora Cleudes. Excelentes palavras. Nossa, adorei tudo que você disse, muito pertinente. Trouxe aí alguns clássicos fundamentais para que a gente pudesse entender essa situação tão problemática que estamos vivendo. Obrigado novamente. Muito bom, gente. Algumas questões técnicas aqui. Eu gostaria de pedir para que todos e todas seguissem a página da Lamute, tá? Então, vamos lá, participem, se ingressem na página. Outra questão importante também para falar para vocês, que na semana que vem, tá? Nós vamos ter uma aula no Teams, tudo bem? Para os estudantes que estiverem interessados na Lamute. E outra coisa interessante também é porque nós temos 1 hora exata para encerrar a live. Então, as perguntas que foram feitas foram acolhidas com muito carinho, tá? E no segundo momento nós vamos respondê-las, tá? Vamos marcar um segundo momento. Tudo bem? Então nós vamos desligar, tá? Para ligar justamente de novo, novamente, porque justamente o Instagram permite só 1 hora. Então a gente desliga e volta, tá? A professora Cleudes vai ficar só mais um pouquinho, que ela tem aula agora. Então, vamos lá. Vamos desligar. Tudo bem? Aí, professora Cleudes, se puder ficar um pouquinho com a gente, tá? Só um tantinho. E sigam a Cleudes, tá no Insta.